Fala pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade pública, né? Nosso bloco passado tratou aqui de despesas públicas e agora a gente vai falar um pouco sobre restos a pagar, despesas de exercícios anteriores e suprimento de fundos, né? Mas por que você colocou isso num bloco só? Isso são assuntos rápidos, pequenos, né? Mas que têm uma certa relação com a despesa pública. Legal? Beleza? Então o primeiro passo é falar de restos a pagar. Vamos nessa! Bom, o que são restos a pagar, meus amigos? São despesas empenhadas, mas que não foram pagas até o dia 31 de dezembro daquele ano. Tá? Então, ou seja, eu tive empenho, contraí a obrigação de pagar, não paguei. Tá? Aí eu não paguei por alguns motivos específicos. Né? Eu posso não ter liquidado ou ter liquidado e não pago ainda. Então, por isso, os restos a pagar são divididos em restos a pagar processados, que foram aqueles que foram liquidados, e restos a pagar não processados, que foram aqueles que não foram liquidados. Tá? E lembrando, né, que o pagamento de restos a pagar é classificado como uma despesa orçamentária. Tá? E por que o restos a pagar, quando eu escrevo restos a pagar, ele é conhecido como um ingresso extra-orçamentário. Né? E o pagamento do restos a pagar seria, né, botar aqui, ó, ingresso extra, e aqui, né, uma saída extra orçamentária. O que acontece? Se eu tenho, né, um empenho de 100 mil reais, significa que eu tenho uma receita arrecadada de 100 mil reais. Tá? Porque eu só posso empenhar aquilo que eu arrecado. Se eu não paguei, por exemplo, vamos falar de 2022 aqui, se eu não pagar em 2022 100 mil, eu tenho 100 mil reais que vão para 2023, porque eu tenho caixa aqui, né? Então, ou seja, então ele é transferido para 2023 como um ingresso extra-orçamentário. Ele não pertence ao orçamento de 2023, pertence a 2022. Só que ele não foi pago em 2022. Beleza? Por isso que ele é extra-orçamentário, esse ingresso, porque ele é um caixa gerado de um reais a pagar. E essa saída para pagar essa pagar é uma saída extra-orçamentária, porque, na verdade, né, quando eu pago, eu não pago uma despesa de 2023, eu pago uma despesa de 2022. Beleza? Então, essa é a lógica de ser considerado sempre extra-orçamentário. Bacana? Tá? Agora, os restos a pagar não processados, que não foram liquidados ainda, têm uma validade até o dia 30 de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição, né, com algumas exceções. O que eu estou falando? O que significa isso? Se eu não pago, né, se eu não pago em 2022 um empenho de 100 mil reais, eu tenho até 30 de junho de 2024 para pagar esse cara, ou para liquidar esse cara, né? Vamos pensar assim, né? Que se eu não liquidar, eu vou ter que cancelar esse resto a pagar. Beleza? Tá? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que uma entidade pública fixou em 900 mil reais as despesas, empenhou 700, só pagou 400. Então, ou seja, 700 menos 400, 300. Então, 300 será meu resto a pagar, empenho menos pagamento. Só que desses 300, parte foi liquidado e parte não foi liquidado. Então, repare o seguinte, eu liquidei 500 e só paguei 400. Então, ou seja, dos processados, eu tenho liquidação de 500 e só paguei 400. Então, falta pagar 100 mil reais do que eu já liquidei. Né? Então, vai ser aqui liquidação menos pagamento. E os não processados nem liquidados foram ainda, né? Então, ou seja, eu empenhei 700 e só liquidei 500. Então, esses 200, né, ainda nem foram liquidados, ou seja, o empenho menos a liquidação. Beleza? Então, essa é a lógica do resto a pagar. Então, a soma do resto a pagar processado e não processados tem que ser o total do resto a pagar que a entidade tem. Ok? Tá? Agora, um ponto importante. Quando eu falo que não foi liquidado ainda, eu posso utilizar dois termos para isso. Quais termos, Anderson? Restos a pagar não processados a liquidar e restos a pagar não processados em liquidação. O que seria a liquidar? Foi realizado o empenho, mas não ocorrido o fato gerador da obrigação. Então, ou seja, quem deveria que prestar o serviço não prestou, quem teria que entregar o bem não entregou. Então, não foi liquidada por conta disso. Agora, restos a pagar não processado em liquidação. O fato gerador ocorreu,
mas não foi procedido o estágio da liquidação. Então, ou seja, foi prestado o serviço, foi entregue o bem, mas a própria entidade pública ainda não finalizou o processo de liquidação. Beleza? De qualquer forma, resta pagar não processados. Bom, e a diferença de resta pagar para despesas de exercícios anteriores é porque as despesas de exercícios anteriores normalmente se referem a despesas relativas a exercícios já encerrados, para os quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-la, que não tenham sido processados em época própria. Então, ou seja, eu tinha um empenho para pagar Olá, meus com. amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença a vocês, pois eu interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.